Olá, caros colegas! Formou em pedagogia, não está conseguindo entender o processo de alfabetização? Vai pegar uma turminha? Vem comigo que hoje vocês vão aprender todas as habilidades que as crianças precisam desenvolver para chegar a ser alfabetizada. Fica com a gente até o final desse vídeo que você vai gostar bastante. Deixa aquele like ou então se inscreve, porque tem muito vídeo legal lá no nosso canal. Vamos lá, sem mais delongas aí, vamos começar? As palavras, elas são constituídas por letras que representam os sons, e estas letras estão colocadas em uma sequência. A criança precisa saber qual letra colocar a partir do reconhecimento do som da palavra, e por isso saber ouvir é uma habilidade imprescindível. Então, a primeira habilidade que o professor deve desenvolver na criança é a discriminação auditiva. Ela precisa identificar o som, localizá-lo, diferenciá-lo e sequenciá-lo. A segunda habilidade é a discriminação visual. Aqui, promova atividades que permitam que a criança identifique semelhanças e diferenças na figura e fundo, cores, tamanhos, posições e orientações das letras que compõem a palavra e a diferenciar uma palavra de outra. A educação psicomotora ajuda muito neste período também, porque vai dar lateralidade, direcionalidade, esquema corporal, locomoção, são muitas habilidades necessárias para o ato de escrever. A terceira habilidade é o desenvolvimento do vocabulário. Crianças com maior vocabulário tendem a desenvolver melhor a compreensão do que leem ou do que escrevem. Então, aponte figuras e suas representações em palavras para que elas distinguam o som daquele objeto ou daquela palavra e passe a não confundir mais o que a gente chama de realismo nominal. Vamos tirá-la do realismo nominal, onde o tamanho da palavra tem a ver com as características do objeto. A gente precisa tirar a criança desse realismo nominal. Palavra é diferente de objeto. A quarta habilidade é a consciência fonológica, que inclui a consciência fonêmica, que é uma capacidade que ajudam as crianças a escolher qual letra deve usar e em que sequência. Junto desta habilidade, devemos ensinar a criança também o conhecimento alfabético, ou seja, a forma, o som e o nome das letras. Elas não precisam estar em ordem alfabética, você comece pelas vogais e depois colocando as consoantes que estão presentes no nome da criança e a partir dessas consoantes, novas palavras com novas consoantes. A consciência fonológica, ela permite que a criança, ela primeiro tome consciência da palavra, ou seja, que apesar de da fala ser contínua, quando nós escrevemos devemos perceber onde começam e onde terminam cada palavra de uma frase. Logo em seguida, precisamos desenvolver a consciência da sílaba, ou seja, que cada palavra é formada por um número X de pedacinhos ou sílabas. Precisa usar os dedinhos para contar as sílabas, isso é muito importante. Após ter consciência da palavra e das suas partes menores, as sílabas, nosso próximo passo é levá-la a perceber as aliterações, que é essa capacidade de perceber os sons consonantais que são semelhantes no início da palavra. Os trava-línguas são um bom exemplo desse tipo de trabalho. Esta habilidade ela vai ajudar a construção da consciência fonêmica. Depois de aprender os sons iniciais, a diferenciá-los entre as palavras, agora damos o nosso próximo passo. Ela vai conhecer as rimas, que são sons semelhantes no final das palavras. Tudo isso para que a sonoridade das letras sejam percebidas mesmo antes de saber escrever ou de ler. As crianças até aqui, então, já sabem identificar os sons. Agora vão aprender a manipular estes sons. É o que nós chamamos de consciência fonêmica, ou seja, vai aprender que as sílabas são constituídas por unidades menores ainda, os fonemas. Então, o primeiro passo da consciência fonêmica é aprender a isolar os sons, lá pelo fim da pré-escola e início do primeiro ano.
Vai aprender aqui a isolar os sons iniciais, os sons intermediários e os sons finais das palavras e com eles formar novas palavras. Vou dar aqui dicas muito importantes para que vocês continuem nesse processo de alfabetização de forma eficiente. Use atividades lúdicas, porque elas desenvolvem a atenção, elas são estimulantes e são interessantes para as crianças. Use materiais concretos, pois a criança precisa usar seu sistema perceptivo para aprender as coisas do mundo nesta fase. Use palavras com letras que possuem sons regulares, ou seja, que são o nome da letra é muito parecido com o som que ela produz. Podemos dar o exemplo da letra B, da letra D e da letra T. Comece com palavras simples e vá aumentando o grau de complexidade das palavras de acordo com a evolução das crianças. É importante começar o ensino das letras pelas vogais. Primeiro, porque elas estão em todas as sílabas, e segundo, porque elas não estão em ordem no alfabeto. O O e o U, por exemplo, estão lá no final. Se você conseguir ensinar o alfabeto em ordem alfabética, o O e o U vão ser os últimos a serem aprendidos. E nós precisamos dessas letras para escrever todas as sílabas. E por último, palavras conhecidas do contexto da criança geram memória afetiva e são retidas por mais tempo na memória. Depois que aprendeu a isolar os sons, agora deve aprender a unir os sons para formar palavras. É o que a gente chama de síntese dos sons. Isso vai ensinar a criança a pronunciar o som e não o nome da letra, além de aprender a sequenciá-la. Depois que aprendeu a unir os sons, o próximo passo é aprender a segmentá-los, ou seja, dividir os sons das palavras em sons individuais. Exemplo, a palavra uva pode ser segmentada em U mais V mais A, sempre contando estas unidades com os dedinhos e dando ênfase ao som da letra. O último passo da consciência fonêmica é a capacidade de perceber que, ao substituir um som, a palavra muda o seu significado, formando outra palavra, trocando os sons iniciais, intermediários e finais, ou substituindo as letras da palavra. Por exemplo, mala, se eu trocar o M por S, vira sala. Até aqui, todo o alfabeto deve ter sido trabalhado, mesmo que não tenha sido em ordem correta. Treine o alfabeto pelo menos 10 minutos por dia. Por haver necessidade social, como o uso de dicionário ou listas, a ordem das letras do alfabeto também deve ser trabalhada posteriormente. Treine agora as letras maiúsculas e minúsculas, dando especial atenção às letras parecidas, como o P, o D e o Q, que têm orientações espaciais necessárias de serem esclarecidas. As regras de ortografia elas devem ser ensinadas a partir do 2º ano, como acentuação, letras com 2 sons, um som representado por 2 letras e etc. A partir daqui, o nosso aluno já está lendo algumas palavras e você poderá trabalhar para torná-lo um leitor fluente. Eu espero que tenham gostado do resumão que eu trouxe para vocês. Agora se aprofunde nos temas e busque atividades que se relacionam com cada um dos passos que eu te passei. Eu deixo um quadro resumo aqui para que depois você faça um print. Lembre-se, com a exceção das regras de ortografia, todos os passos devem ser trabalhados conjuntamente. Não dê respostas prontas a seu aluno, leve-o a refletir sobre o que escreve e ajude-o a fazer boas escolhas. Não cobre demais, deixe o rio seguir, seja só a margem que conduz o seu aluno à liberdade do mar. Estou deixando aqui para vocês um mapa conceitual de tudo que foi dito até aqui, para que vocês possam acompanhar de uma forma mais resumida ainda todos os passos que precisam ser seguidos para que a criança consiga ser alfabetizada. Eu espero que tenha ajudado e se precisar e tiver alguma dúvida, deixe nos comentários do nosso vídeo que eu terei o maior prazer em respondê-los. Fiquem com Deus e um grande e forte abraço.